Essa é a correção do 7º ano, PET 5, semana 2, Geografia. Antes de começarmos a correção, inscreva-se no canal, clique no sininho para ter acesso às notificações e dê o seu like. Essa é a correção do 7º ano, Geografia, páginas 63 e 64 do seu PET. Número 1. De acordo com o texto da semana, qual a importância das terras indígenas? Então, seus territórios promovem a manutenção dos traços culturais e garantem a sobrevivência desses grupos, além de serem áreas de meio ambiente mais preservado. Então, nós temos aqui no canal a aula de explicação dessa semana, que eu recomendo que vocês assistam antes de continuar aí a correção. Vou deixar o izinho aqui em cima, que vocês podem clicar para ir direto para o vídeo, ou ao final da correção, vocês podem clicar no vídeo que vai aparecer na tela final, ok? Número 2. Observe o gráfico e responda. Então, era sobre alfabetização no Brasil, pessoas com 15 anos ou mais. Então, o roxinho é alfabetizados e o laranjado aqui é analfabetos. Nós tínhamos um comparativo entre os indígenas e a população total. Então, nós podemos perceber que tem muito mais alfabetizados na população total do que nos indígenas. Assim como o percentual de analfabetos é bem maior nos indígenas do que na população total. 2A. Que comparações podem ser feitas entre o percentual de indígenas alfabetizados e o percentual nacional? Então, o percentual de analfabetos indígenas é bem maior do que da população total, igual a gente viu lá no gráfico. B. Na sua opinião, por que aprender a ler e escrever na sua própria língua e em português é importante para os povos indígenas? Então, aprender a própria língua é importante para a preservação da cultura. E saber o português ajuda a cursar a faculdade, conhecer os seus direitos, etc. Então, em seguida, analise a tabela e responda às atividades 3 e 4. Então, é uma tabela de participação relativa da população residente autodeclarada indígena, segundo as grandes regiões. Ou seja, são a quantidade de indígenas por região. Então, nós temos aqui, vamos analisar, 91, 2000 e 2010. Primeiramente, na região norte, nós temos 42, 29 e depois 37%. É dentre os percentuais o maior. No nordeste, 19, 23 e 25. Então, tem crescido. No sudeste, primeiro era 10, depois 22, depois 12. Então, manteve-se mais ou menos num valor mais baixo. No sul, também os valores são baixos, 10, 11 e 9. Então, a região sul e sudeste são aquelas que têm o menor percentual de indígenas. E no centro-oeste, teve 18% praticamente, depois 14% e 16%. Então, a gente também vê um aumento aqui de 2000 para 2010 nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Então, vamos para as questões. 3. Qual é a região com maior população indígena em todos os períodos? Como você poderia explicar essa divisão? Então, como nós vimos, é na região norte, pois na área amazônica temos uma maior quantidade / diversidade dos povos indígenas com territórios demarcados. 4. Que fatores poderiam explicar o aumento da população autodeclarada indígena no ano de 2010 nas regiões norte, nordeste e centro-oeste? Que nós vimos também lá no gráfico, né? Aliás, no caso, na tabela. O fato de que esses povos têm conquistado um maior reconhecimento da população brasileira e pelo governo, bem como buscaram seus direitos. 5. Os povos indígenas contribuíram para a formação da sociedade brasileira e também para o enriquecimento da nossa cultura. Pesquise, se possível, as manifestações culturais herdadas dos índios, pintura, artes plásticas, música, e anote quais manifestações estão presentes no seu dia a dia. Então, eu coloquei aqui que temos influência dos indígenas na alimentação, pratos à base de milho e de mandioca. Adquirimos o hábito de tomar banho diariamente
e eles possuem arte de pinturas e cerâmicas. Ok? Obrigado por terem ficado até o final. Dê o seu like nesse vídeo, hein? E até a próxima. Tchau, tchau!